Como dizem, o sucesso é passageiro. É um período em que os famosos fazem muito dinheiro, mas se não houver uma boa administração de suas vidas pessoal e financeira, podem ir da fama à lama em pouco tempo. Nas noites de domingo até meados de 1995, era comum as famílias se reunirem na frente da TV para assistir às trapalhadas de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, do divertido Os Trapalhões. No entanto, nos últimos 5 anos de sua existência, o programa perdeu 2 de seus integrantes, Zacarias, falecido em 1990, e Mussum, que veio também a falecer 4 anos depois. Com a morte dos dois e com o posterior fim do programa, Didi e Dedé separaram-se profissionalmente, sendo que Renata Aragão, o Didi, permaneceu na Rede Globo e Manfred Santana, o Dedé, foi para a Record, onde interpretou o professor Dedé na Escolinha do Barulho de 1998. Depois, entre 2004 e 2006, ele fez o General Dedé, na Praça é Nossa, do SBT. Reencontrou e trabalhou novamente com Aragão em 2008, no programa A Turma do Didi, mas com o fim do programa, em 2010, o ator teve poucos e não tão expressivos trabalhos. O humorista, que no início chegou a passar fome e a dormir num teatro, atingiu seu auge nos anos 90, fez uma boa fortuna, mas agora não goza mais nem de tanta fama, muito menos fortuna. O ator não faliu, mas precisou vender sua mansão de 27 cômodos para comprar uma casa, digamos, mais simples. O ator Marcos Oliveira ficou famoso por interpretar o cômico e fofoqueiro Beisola no programa A Grande Família. Na segunda versão da série, apresentada pela Rede Globo entre os anos 2001 e 2014, Beisola era vizinho das famílias Silva e também locador de Bebel e Agostinho, respectivamente interpretados por Guta Stresser e Pedro Cardoso. Apesar de às vezes assumir o alter ego de sua falecida mãe, aparecendo em cenas com um vestido típico de vovós, com um coque bastante chamativo e um rolo de massa nas mãos, ele nutria uma paixão platônica por Dona Nenê, interpretada por Marieta Severo. Ele costumava visitá-la na ausência de Linneu, vivido por Marco Nanini, que além de marido dela, era também amigo de Beisola há muitos anos. As cenas envolvendo esses personagens eram sempre muito cômicas. Em 2021, o ator teve um grande problema de saúde e postou em seu Instagram um vídeo no qual pedia ajuda para a cirurgia. Alegadamente, o ator vivia enfrentando dificuldades financeiras após o término do programa, devido aos poucos trabalhos, mas principalmente devido à sua saúde. Com a ajuda da atriz Tata Werneck, Marco Oliveira foi operado, mas a pandemia só piorou a situação. Em 2022, o ator voltou às redes sociais pedindo mais uma vez ajuda para cobrir as despesas. Talvez muitos não conheçam as irmãs gêmeas Potiara e Potiguara da Silva Oliveira, mas se eu disser Pepe e Nenê, aposto que a dúvida acaba. Perderam a mãe quando ainda eram bebês e cresceram numa família humilde, composta por 7 filhos. Com voz forte desde criança, começaram cedo a cantar, tendo como inspiração Alcione e Sandra de Sá. As irmãs fugiram de casa aos 16 anos e foram tentar a vida em Niterói, onde chegaram a morar na rua. Para sobreviver, cantavam na frente de lojas. Em troca, recebiam somente água e comida. As duas foram descobertas por Sebastião Caruso, que as apresentou à gravadora Virgin. Em 1999, foi lançado o primeiro álbum da dupla Pepe e Nenê, apelidos pelos quais a avó as chamava. O álbum vendeu 150 mil cópias, abrindo espaço para as irmãs em vários programas de TV, em diferentes canais. Ainda deu a chance de a dupla se apresentar nos Estados Unidos. O segundo álbum, lançado um ano depois do primeiro, também foi bem aceito pelo público, deixando-as numa posição de estrelas pop. Em 2001, elas voltaram a ser notícia. A dupla alegou que foi enganada pelo ex-empresário, que teria se aproveitado da ingenuidade delas, negociando shows por valores mais altos do que repassava a elas. Segundo elas, no final, o empresário teria marcado alguns shows, recebido antecipadamente e fugido com o dinheiro. Isso, claro, prejudicou a imagem de Pepe e Nenê, que tiveram que voltar a realizar trabalhos informais para sobreviver. O lado bom disso tudo é que a dupla não se deu por vencida. Bastante animadas e unidas, Pepe e Nenê têm usado suas redes sociais para dizer que ainda estão na ativa. Têm participado de podcasts e ainda lançaram um novo videoclipe, disponível no YouTube. Perderam dinheiro, mas não a vontade de trabalhar e seguir adiante de cabeça erguida. É assim que se faz. A música brasileira tem também outros artistas que foram da fama à lama, mas que de alguma forma ainda tentam se recuperar. Lembra-se da dupla Rick e Renner? Eles iniciaram a carreira em 1986, fazendo sucesso até o ano de 2010. Em 2011, por questões pessoais de ambos, quando ainda estavam no auge, resolveram se separar. Coincidentemente, haviam acabado de lançar o álbum Happy End,
ou final feliz em português, o que soou como uma ironia para alguns. Anos antes, em 2001, o cantor Renner se envolveu em um acidente que mudou sua vida para sempre. Ele estava em sua BMW 328i numa rodovia entre Americana e Piracicaba, interior de São Paulo, quando numa ultrapassagem mal sucedida, seu carro acabou colidindo de frente com uma motocicleta com 2 ocupantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, na época, o cantor fez uma ultrapassagem proibida e provocou a colisão, matando seus 2 ocupantes na hora. O cantor sofreu pequenas fraturas e quebrou alguns dentes, mas foi condenado a pagar 3 milhões de reais de indenização às famílias. Há outras fontes que citam o valor fixado em 2 mil salários mínimos e ainda dizem que parte de seus direitos autorais foram bloqueados para a realização do pagamento. Em 2012, a dupla voltou a fazer novos trabalhos. Porém, como um efeito elástico, separou-se novamente em 2015 e mais uma vez retornou em 2018, continuando até hoje. Renner foi o que mais sofreu com a segunda separação, tendo que deixar a casa onde morava em Alphaville e morar em um apartamento simples e modesto em São Paulo. Ele já alegou que não teve dificuldades de se adaptar, mas que contou com a ajuda financeira e moral da própria mãe, o que foi importante para não ter uma queda pior. Considerado um dos melhores instrumentistas do país, Chimbinha foi casado e fez dupla com a cantora Joelma na banda Calypso. A banda foi formada em 1999, logo depois que o casal se conheceu e passou a se relacionar. Não demorou para que o sucesso chegasse. Em 2015, no entanto, o casal anunciou sua separação e, mesmo assim, tentou continuar com a banda, o que durou só até o fim daquele ano. Em 2016, já completamente separados, cada um continuou com sua carreira solo. Em uma entrevista, Joelma teria dito que se separou devido ao comportamento agressivo do marido. As acusações foram negadas por Chimbinha, mas a mídia e as redes sociais não perdoaram. Isso fez com que o artista perdesse muita popularidade e, aliados aos problemas que enfrentou em sua nova banda, a X Calypso, foi se afastando dos holofotes. O músico alegou que chegou a ser insultado num restaurante em Recife quando alguém o acusou de ter subido artisticamente por causa de Joelma. As farpas de um lado e de outro parecem ter ofuscado o brilho de ambos, que agora tentam retornar aos holofotes. Quem aqui viveu nos anos 80 certamente se lembra da banda porto-riquenha Menudo. Formada em 1977, pela banda passaram 32 integrantes. Cada integrante era substituído assim que chegava aos 17 anos. O Menudo se destacou nos anos 80, e o que parecia ser um mundo de glamour acabou se revelando triste e tenebroso. Devido à fama, o Menudo se tornou a cara da maldição das boy bands, com rumores sobre o submundo em que eles viviam. No caso dos porto-riquenhos, houve até abuso sexual, como foi relatado pelo ex-integrante Ângelo Garcia, no documentário Menudo Forever Young. O documentário também revelou que esse não foi o único caso, e que quase todos os integrantes teriam sido atormentados pelo produtor da banda, Edgardo Dias. Outro ex-integrante que veio a público se manifestar foi Roy Rossello, que atualmente vive no Brasil. Numa entrevista em 2017, Rossello alegou ter sido abusado pelo empresário no Copacabana Palace, em uma temporada no Rio de Janeiro. O cantor chegou a pensar em suicídio na época. Ele trabalhava como vendedor na loja de um shopping em São Paulo quando foi convidado a participar do reality A Fazenda da Record em 2014. Enquanto estava no confinamento durante o programa, Rossello foi detido por não pagar pensão alimentícia, indo parar na delegacia. Lá ele pagou sua dívida e voltou para o programa no mesmo dia, só que isso acabou ajudando em sua eliminação. Agora, Rossello se diz evangélico e compartilha sua experiência de vida em algumas igrejas. O final da história de outro Menudo foi mais trágica. Anthony Galindo, conhecido como Papi Joe, sofria de depressão desde que se afastou dos palcos, e a doença acabou agravada com a pandemia. Em 2020, aos 41 anos de idade, o artista foi internado após uma tentativa de suicídio. No entanto, veio a falecer no hospital devido às consequências do ato. Por falar em boy bands, o Brasil também teve a sua, o grupo Polegar. Muito popular nos anos 90, ela foi idealizada e apadrinhada pelo ex-apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Ele apresentava os garotos em praticamente todos os seus programas, o que lhes rendeu mais de 1 milhão de cópias vendidas e um bom dinheiro nas respectivas contas. Porém, o sucesso é cercado de estranhezas. Alguns de seus integrantes deram o que falar. Um deles foi Rafael Ilha, talvez o mais polêmico, que já disse em entrevistas ter conhecido as drogas muito novo. Após o fim da banda, passou por diversos perrengues, perambulando e se drogando pelas ruas e becos de São Paulo. Ele só viu sua redenção quando aceitou ir para uma clínica de reabilitação, onde ficou 1 ano e meio. Depois,
Um renovado Rafael conseguiu o primeiro lugar no reality show A Fazenda no ano de 2018 e certamente sua coragem em dar seu testemunho de vida o ajudou bastante nisso. Outro integrante da mesma banda que não conseguiu lidar bem com a distância dos holofotes foi Ricardo Costa, que em 2021 deu uma entrevista ao programa Melhor da Tarde na Band dizendo que estava com dificuldades para pagar as contas de casa e o aluguel do espaço onde mantinha seu trailer para sanduíches em um estacionamento em Taubaté, São Paulo. O cantor diz sentir muita falta de seu antigo tutor artístico, Gugu Liberato, e que chegou a escrever para ele pedindo ajuda, o que não foi descartado pelo apresentador. Para a infelicidade do ex-cantor, Gugu teve seu fim precoce em 2019. E o que dizer de celebridades internacionais como Lindsay Lohan, Nicolas Cage e até o brigão Mike Tyson? Só para exemplificar algumas. Lindsay foi lançada ao estrelato ainda em 1998, aos 12 anos, quando interpretou as irmãs gêmeas protagonistas de Operação Cupido. A partir daí, a atriz fez vários filmes, que a colocaram no patamar de estrela. Em meio ao sucesso, Lindsay se envolveu em algumas polêmicas, como dependência química, alcoolismo, prisão e reabilitação. Segundo ela mesma, a própria fama a levou a esse tropeço na vida pessoal, o que a afastou também das telonas. Agora, Lindsay tenta dar a volta por cima, com a estreia de uma comédia romântica em um canal de streaming. Nicolas Cage é outro ator hollywoodiano que também ganhou muita fama e dinheiro com seus vários filmes. Sempre teve fama de mulherengo e gastador, já tendo comprado até mesmo um esqueleto de dinossauro completo. Carros de luxo, apartamentos caríssimos na Alemanha e na Inglaterra e as excentricidades fizeram o ator chegar a 14 milhões de dólares em dívidas, sendo que metade disso, alegadamente, seria só de impostos atrasados dos seus imóveis. Entre 1996 e 2011, o ator teria gastado nada menos que 150 milhões de dólares aleatoriamente. Seu último trabalho no cinema foi em 2018 e seus últimos filmes não foram sucessos de bilheteria. Muita gente é fã de boxe no Brasil e sei que muitos foram fãs de um dos maiores lutadores do século XX, o americano Mike Tyson. Aos 56 anos, o ex-campeão dos pesos pesados foi visto recentemente no aeroporto de Miami em uma cadeira de rodas, devido a um problema no ciático. Tyson chegou a dizer um mês antes dessa aparição que sentia que sua data de validade estava se aproximando. Tyson foi talvez um dos boxeadores que mais faturou durante a carreira. Ele não sabe contabilizar o quanto ganhou realmente enquanto estava na ativa, mas alega que perdeu algo em torno de 500 milhões de dólares. Tudo gasto, segundo ele, com loucuras. Drogas, mulheres, carros, noitadas sem fim, até que seu último milhão teve que ser gasto em programas de reabilitação.